Olá, Mariana, tudo bom? Seja bem-vinda. Eu sou o Thiago, eu sou psicólogo, também sou neuropsicólogo e hoje eu pretendo conversar com você coisas obviamente relacionadas à nutrição. Tem tudo a ver com o nosso trabalho na clínica, tanto de acompanhamento quanto de avaliação neuropsicológica. Eu queria agradecer a sua presença e pedir para você falar sobre um pouco do seu trabalho. Ah, legal. Obrigada, Thiago, muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Eu acho que é sempre muito válido, né, a gente falar sobre a alimentação, sobre nutrição, sobre sono, porque tá tudo muito correlacionado, né? Então, eu sou nutricionista, sou especializada em crianças neurodivergentes, então autismo, TDAH, trissomia 21, outras síndromes. Esse é o meu foco principal, né? Tanto crianças quanto jovens, e eu atendo adultos também. Legal, na Asa Sul e online também, isso é bom Isso, saber. exatamente. Meu consultório fica na 113 Sul, na Asa Sul, e eu atendo online também. E aí eu atendo o Brasil inteiro. Legal. Vou começar te contando uma história e trazer para o contexto da nutrição. Perfeito. No ano de 2024, eu tive uma experiência, eu fui para o Marrocos e para a Argélia, ficar no norte da África. E aí eu consegui, através de um guia, ter acesso e poder visitar uma escola. Então eu fiquei um dia inteiro praticamente numa escola que tinha aproximadamente 120 crianças. E eu estava acompanhando justamente uma aula no início do ano, que as crianças primeiro elas aprendem a falar o árabe. Então, para quem aprende uma língua, para quem vive ali, não é dificuldade nenhuma, o árabe é o normal para eles. E aí na turma que eu cheguei, eles estavam aprendendo a segunda língua, que é o francês. Então toda criança lá, pelo menos no Marrocos, ela aprende primeiro o árabe e depois o francês. E eu passei o dia inteiro observando aquelas crianças aprendendo e ver como que é a evolução delas, repetindo as frutas. Eu não entendia nada, obviamente, né? As frutas, os números, a organização, uma turma calma, uma turma tranquila. E na hora do intervalo só tinha uma professora que falava inglês. Eu pedi para conversar com ela. Eu tinha visto antes que a gente tem uma estatística no Brasil, mais ou menos de 5% de crianças com TDAH. E aí eu tinha visto que lá no Marrocos ele chega a 3%. Então é um pouco menos. E o meu objetivo de fazer essa visita de conversar era tentar entender. Eu perguntei, e aí, professora, quando a criança não aprende o francês, como é que faz? Aí ela, como assim não aprende? Elas aprendem. Eu falei, tá, e quantas crianças você tem aqui com TDAH? Ela falou, na minha turma, na nossa escola, a gente não tem nenhuma. Aí a minha ignorância ocidental pensou, talvez essa professora não seja tão qualificada, não entenda o que é o TDAH e etc. Eu perguntei para ela. Ela tinha 5 especializações pela ONU, 2 pela Cruz Vermelha. Ela entendia exatamente o que é o TDAH. Eu falei, professora, não é normal. O árabe tem um tipo de escrita, um tipo de forma de falar, de fonema, fonética, etc. E as crianças estão aprendendo francês. Aí ela falou, olha, porque você já me fizeram essa pergunta antes, vocês acham que as nossas crianças são iguais de vocês. As nossas crianças, a primeira coisa que ela falou, é onde vai entrar a história, que ela falou que a alimentação é uma das coisas que elas mais ajudam a regular. Ela falou, aqui não tem Nutella, aqui não tem bala fine, aqui não tem Coca-Cola, aqui não tem corante vermelho, aqui as horas são mais regradas, etc. Então, tem várias coisas que a gente falou sobre tela, atividade física, etc. Sim. Mas o que mais... Eu já gostava muito da nutrição, mas o que despertou o meu olhar e até me inspirou a gravar a higiene do sono foi entender que, às vezes, num país mais subdesenvolvido do que o nosso, a condição ambiental favorece. Porque hoje, eu não sei você, hoje eu posso falar com segurança de 100% dos meus pacientes. Se hoje, no contexto, no conforto da vida que eles levam, tivesse que aprender a falar ou francês ou árabe, eles não seriam capazes, porque nem o português eles estão aprendendo direito. Sim. Então, essa reflexão vem para várias áreas, mas hoje eu quero focar inspirado nessa história que me inspirou a gente falar sobre a alimentação das crianças. Que legal. Incrível, né? É incrível. E é bem isso mesmo, né? Na verdade, a gente não pode nem considerar todos esses alimentos que você citou como alimentos, né? Porque tem muito mais porcaria ali do que coisas para nutrir. Então, infelizmente é isso mesmo, né? Hoje a gente sabe que 80% das crianças que são autistas, por exemplo, ou que têm algum transtorno do neurodesenvolvimento, tem algum distúrbio alimentar, tá? Tanto distúrbio alimentar, na verdade, distúrbio alimentar a gente está falando de 85% e distúrbio do sono, 80%.
Então, de fato, assim, as nossas crianças, elas têm consumido muitos alimentos industrializados, né? A gente sabe que esse aumento da busca, da procura pelo açúcar, é algo que tem aumentado cada vez mais, porque o que acontece é que a gente busca a dopamina o tempo todo, né? Então, esses alimentos, eles são responsáveis por um prazer muito rápido. Só que da mesma forma que vem o prazer muito rápido, vem o desprazer muito rápido. Isso. Então, a busca por isso, acontece o tempo todo. É a mesma área do cérebro do vício, do alcoólatra, é do cérebro da criança. Que é o sistema opioide, né? Que até, acho que na época que a gente fez faculdade, por exemplo, nem se falava em sistema opioide. É algo, de fato, que não tem muitos anos na medicina, isso não estuda sobre isso na faculdade. Hoje, graças a Deus, se fala muito sobre isso, né? E quando a gente fala de alimentação, e aí trazendo para o público neurodivergente, é algo que é muito comum das crianças terem algum tipo de distúrbio, algum tipo de seletividade, porque a gente sabe que hoje a condição do autismo, a condição do TDAH, ela é uma questão genética, né? Então, quando eu recebo ali a criança, geralmente os pais que me procuram, são pais que falam assim pra mim, é o que eu mais ouço, a minha última esperança é você, porque eu já tentei de tudo. E como é que você fala para explicar para um pai que quando ele está querendo agradar, cede a dar uma bala ou qualquer outra coisa, danoninho, que o corante vermelho causa sintomas de hiperatividade? Qual a maneira mais objetiva e impactante que você pode me ajudar a falar para os pais no veneno que tem na casa de praticamente todo mundo? Perfeito. O que acontece? Primeira coisa que a gente tem que entender... Tem petróleo, não sei o quê. Sim, exato. O que acontece? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é por que aquela criança tem buscado tanto esse tipo de alimento, né? Tem que entender o contexto familiar, tem que entender o que está causando aquela sensação dela, né, da busca. E por que também que a família tem ofertado tanto aquilo ali? Porque se a família consome, se a criança consome, é porque está tendo oferta. Se ela vê, ela vai querer. Exato, né? Então, a gente precisa avaliar bioquimicamente o que está acontecendo no organismo, no metabolismo daquela pessoa. E entender o que está associado à condição que ela tem, por exemplo, se é o autismo, se é o TDAH, se é uma questão genética ou se simplesmente é algo que a gente consegue ali equilibrar com a própria alimentação. Então, fazer com que os pais entendam que aquilo ali que está sendo ofertado é um veneno, a gente precisa mostrar para eles o que está acontecendo com os exames bioquímicos, correlacionar isso com a clínica dele. Olha, isso aqui está alterando o sono do seu filho, isso aqui está dificultando o aprendizado dele, isso aqui está dificultando a concentração dele, né? Isso tudo está sendo causado por esses alimentos, que não são considerados alimentos, que são considerados, na verdade, um veneno. Sim. Então, o que você está ofertando para o seu filho é um veneno. Então, a gente precisa, né, mudar esse comportamento. E você faz alguma listinha de... Como se fosse proibição, olha, a partir de hoje não pode comer Doritos, não pode comer corante vermelho, não. Principalmente isso me atrapalha muito, porque às vezes eu pego uma criança para fazer a avaliação, os pais sempre quando chegam com pressa, e aí fica pronto em quanto tempo e etc. Eu tento fazer todo um trabalho antes para não dar um falso positivo, porque a criança dorme mal. A criança leva suco de caixinha. Eu queria que você falasse sobre o suco de caixinha. Sim. Toma o suco de caixinha de noite. E aí vira bola de neve. E aí como é que eu vou ter certeza de dar um diagnóstico de TDAH ou saber se ela não está influenciada pelos alimentos? Sim. Aquilo que você falou, no nosso intestino é ligado diretamente com o cérebro. Exato. Primeiro a gente precisa entender um pouco o contexto familiar, porque vamos lá, eu vou te dar 2 exemplos aqui. Um exemplo de uma criança que ela é uma autista, nível de suporte 3, e é uma criança extremamente seletiva, onde a criança ela só come o Doritos. Ela come Doritos e frango, por exemplo. O certo é ela nunca ter mostrado Doritos na vida pra Nunca, mas a gente não tem como culpar esses pais, né? A gente não tem como também julgar, porque só quem tem um filho neurodivergente sabe da dificuldade que é, né? Do contexto ali, o que acontece mesmo de fato dentro de 4 paredes. E a criança vê na escola, né? Os outros. Exato, e ela vem na escola, e aí é aquela criança muito seletiva que não come nada, e a única coisa que a criança aceita é o tal do Doritos. Então a gente precisa trabalhar fazendo a dessensibilização
desse alimento, né? Então, vamos lá, como é que funciona meu trabalho, por exemplo? A gente faz essa avaliação metabólica, entende o que está acontecendo e cria estratégias, metas e objetivos. A prioridade é tratar a disbiose intestinal, que é o desequilíbrio das bactérias no intestino. Ok, então a gente faz uma suplementação voltada para isso, e aí qual é a nossa estratégia alimentar? A gente vai tentar trocar esse Doritos por um Doritos saudável. Entendeu? Então, e como é que a gente vai fazer isso? Hoje, graças a Deus, o mercado alimentício, ele já tem criado ali alguns biscoitos, alguns alimentos que eles têm menos conservante, que eles têm menos gordura hidrogenada, sabor, né? Sabor chocolate. Isso, tal do sabor no Doritos, né? Então, a gente precisa criar uma estratégia e entender aquilo. A criança come o Doritos é por conta do pacote? É por conta do sabor? Do barulho. Então, do barulho, né? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai... ele só come no pacote. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o Doritos do pacote. A partir de amanhã, a mãe, o pai vai pegar o Doritos e vai botar num pacote, numa travessinha e vai dar pra ele. E vamos ver a reação dele. Se ele comer, beleza, ótimo. Não é o problema, não é o pacote. Então, o que a gente vai fazer? No segundo dia, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai comprar o Doritos mais saudável lá do mercado, da loja de produtos naturais, e vai misturar aquele Doritos. Se ele come 50 Doritos, amanhã você vai contar 40 Doritos do que ele já come e 10 do que é mais saudável. E assim a gente vai evoluindo a alimentação dessa criança, entende? E aí, com a suplementação, a criança, ela começa a melhorar o paladar, ela começa a melhorar, a nutrir o cérebro. Ela começa a aceitar também frutas. Exatamente. Então, naturalmente, ela vai ficando mais aberta a experimentar o novo, entende? Então, a gente vai utilizando essa melhoria e utilizando isso ao nosso favor. Então, qual é o objetivo? É fazer com que ela coma. Esse é lá o objetivo principal, é fazer com que ela coma saudável. Mas até lá, eu costumo falar assim para todos os meus pacientes, que são pequenas mudanças para grandes vitórias, entende? Sim. Então, é todo um processo. Aí quando não é um nível de suporte 3, às vezes um nível de suporte 1, recomendar para um pai deixar o filho 4 ou 5, se ele se recusar ao almoço. É saudável recomendar, pai, deixa ele então, se ele não quiser almoçar meio-dia, vamos ver 4 horas da tarde se vai dar fome. Eu falo, não pode deixar a criança de jejum. Porque às vezes eu tento fazer para um pai ou outro forçarem, claro, quando eu percebo que não tem sofrimento da criança, não tem estresse, tentar levar de uma forma natural. Isso você acha que é bom ou ruim? Não quis almoçar? Pula o almoço e espera a próxima refeição para ver se a criança sente fome e pede a comida. Como é que você trabalha nessa questão de deixar a criança sentir fome? Tá. Que é diferente de passar fome. As mães são muito preocupadas. Com certeza. Com certeza existe de fato essa preocupação. Eu falo que é muito mais um trabalho parental do que de fato com a criança, né? E isso vai muito realmente assim, do quão grave é aquilo ali, né? É aquela situação. Então, se a gente entende que a gente não vai causar grandes problemas, deixando a criança um pouco mais sem se alimentar, para ver se ela sente a fome, para ver se tem a busca de outros alimentos que sejam mais saudáveis. Se a gente entender no contexto familiar que isso é possível, sim, de fato a gente tem que fazer com que o pai entenda que ele precisa fazer isso, né? Pelo bem do filho dele. Então, eu costumo fazer uma pergunta da seguinte forma: até quanto você está disposto a melhorar a alimentação do seu filho, né? Porque mudar a alimentação de qualquer pessoa, a nossa, já é difícil, porque a gente precisa sair de uma zona de conforto. E quando a gente fala de uma criança, a zona de conforto é familiar. Todo mundo tem que estar envolvido e todo mundo tem que estar muito bem engajado. Então eu costumo falar assim, até onde você consegue ir para os pais, né? Porque também não adianta a gente falar assim, faça isso, e o pai falar assim, eu não consigo.
né? Sim. Então a gente precisa entender até onde a gente pode ir com aquela família. Se a gente entender que a gente consegue fazer isso, que os pais estão de acordo, então vamos fazer para ver como que vai ser a reação daquela criança, né? Diante da fome, diante da busca pelo alimento, né? E aí entender qual que é aquele repertório alimentar daquela criança e mostrar para aqueles pais o que está dentro ali daquele repertório que está trazendo a irritabilidade, que está trazendo a busca constante pela dopamina, quais são os alimentos que estão fazendo isso, causando isso. E mostrar para os pais, olha, isso aqui que você está fazendo tá causando essa irritabilidade que você está me falando do seu filho. A sua queixa é essa. Né? Então, até que ponto você está disposto a melhorar essa queixa? E às vezes eu vejo também aí uma crítica mesmo, falta de atenção, porque às vezes o pai não fala, mas a criança me conta. Aí eu falo, onde que tem doce? Não, tio, do lado do fogão tem um armáriozinho que puxa assim e tal. Aí eu chego, tô conversando com a mãe, como é que foi essa semana? Ela, não, acho que ele não comeu nada. Eu falei, tem lá no seu fogão, tem um armário que puxa assim. Aí a mãe morre e dá risada. Eu falei, pois é, mãe, lá ele sabe que tem chocolate, tem um chocolate 60% que é do pai, o seu não sei o que, ele come um pouco de todo mundo. Então essa questão também do acesso ao doce da criança é uma coisa importante que eu sempre falo para os pais. Porque às vezes o pai não sabe, a criança não almoça, aí o pai acha que não comeu nada. Mas ela na casa sabe onde tem comida, ela vai e come e o pai não sabe. Perfeito, é isso mesmo. Aí o que eu pergunto para os pais? Então ele tomou um todinho. Ok, ele tomou um todinho. Por que ele tomou o todinho? Porque tinha em casa. Se tinha em casa, alguém comprou. Quem é que compra e bota lá na geladeira? Exato. Aí eu pergunto, até que ponto você está disposto a não comprar o todinho, a não dar esse acesso para ele? Entendeu? Mas aí a gente trabalha, não sei o quê. Aí tem muito pai que trabalha com a questão do presentear, né? Faça isso e você vai ganhar isso. Eu sempre recomendo a nunca fazer com comida, nunca. Não tem que fazer com comida, entendeu? E aí é mais uma coisa, assim, que os pais enxergam isso como um benefício. Mas ele fez isso, então ele tem direito. Troca por outra coisa. Isso pode virar uma compulsão alimentar. Exatamente. Obesidade. Exato. E condicionar aquela criança a só comer... assim, ela não entende que ela tem que fazer aquilo ali porque faz parte da vida dela, ela precisa, faz bem pra ela. Não, ela só vai fazer porque ela sabe que ela vai ter o benefício do doce, né? Então, a gente tem que entender também o contexto familiar pra condicionamento, gente... né? Exatamente. Aí a gente entra na recompensa rápida, na dopamina, nas telas, é tudo a mesma Exato. coisa. Mas eu lembrei de uma coisa, você falou do todinho. Às vezes, quando eu recebo a criança, eu faço anamnese de tudo. Dorme bem, como é que é o sono, fica resfriada, tem dor de barriga, como é que é a questão do cocô. Eu faço um monte de coisa e vou sugerindo, por exemplo, desde... filtro do ar-condicionado, ver se a cortina tem poeira, faz toda uma anamnese, né? De alimentação, de tudo que você imagina, trocar a toalha, que a toalha também às vezes acumula coisas que... E aí eu sempre falo, quando a mãe fala que a criança tem algum tipo de dificuldade ou de coisas relacionadas ao intestino e toma leite, eu falo, mãe, então vamos tirar o leite. Eu sei assim, o psicólogo não tem o poder de receitar nada, nem de sugerir nada, mas ele tem o poder de retirar coisas, tirando a medicação. Então é uma coisa que com o tempo, vamos dizer, os 14 anos de experiência que eu tenho, em todos os casos que eu falei, tira o leite, de alguma maneira teve alguma melhora. Nunca teve piora. Então, nossa, realmente o leite, o cocô melhorou, ele ficou menos agitado. Às vezes a mãe dava o leite de manhã, aí fazia a logística, arrumar material da escola e tal, e na hora que ia levar a criança para a escola, falava que queria fazer cocô. Aí voltava, aí virava um estresse, tira o leite, tirou o leite realmente. Aí parece que em algumas crianças o leite fermenta e dá vontade de fazer cocô e dá gases. Eu tô certo de falar para as mães tirarem o leite? Posso fazer isso? Então, vamos por partes, vamos entender. O que acontece? O problema, o leite o humano é o único animal que consome leite depois do leite da mãe, né? Então a gente não precisa mesmo do leite, ok? Ótimo. Mas ok, ele existe na nossa alimentação, beleza? Então a gente precisa respeitar ele, né? O que acontece? As crianças que têm algum transtorno do neurodesenvolvimento, sejam elas autistas, TDAH ou qualquer outro transtorno, são crianças que muito provavelmente têm problemas intestinais, ok? E o que acontece? Quando a gente tem um problema intestinal, a gente tem uma má absorção.
90% do nosso sistema imunológico ele está presente no nosso intestino. Então, vamos lá. Vamos falar o primeiro problema, desbiose intestinal, é o desequilíbrio das bactérias. A gente sabe que a gente precisa das bactérias no nosso intestino, bactérias boas e bactérias ruins. E no leite tem qual? As duas? Não, no leite no não leite tem. Não tem. Vai ter nos lactobacilos, mas aí a gente está falando de pré-bióticos e probióticos, tá? Que são inseridos no leite para ele fermentar, ok? É um processo. Mas o leite de vaca que a gente toma, que compra de caixinha, enfim, ele não tem. Mas o que acontece? Quando a gente tem um desequilíbrio dessas bactérias, que é o aumento das bactérias ruins, elas estão maiores do que a quantidade de bactérias boas. A gente tem uma desbiose. E aí o que isso causa? A gente causa um processo inflamatório. As microvilosidades do intestino, elas se abrem, então causa irritabilidade, causa estresse metabólico. Aí vem toda uma cascata, causa o comportamento da irritabilidade, causa o distúrbio do sono, causa a falta de foco, causa gente, perdi a palavra, a impulsividade, né? E o que acontece? O leite, a proteína do leite, a caseína, é uma proteína inflamatória. Então, se você dá o leite para uma criança que já está inflamada, você está piorando o quadro dela. E aí tem mãe que fala, mas vou começar a dar leite em pó. Eu falo, mas e vaca dá leite em pó? Aquilo ali não deve ser leite. Entendeu? Independente disso, o problema não é a lactose, como a maioria das pessoas acham e se confundem. O problema é a proteína do leite. Essa sim, ela é inflamatória. Ela, quando a gente ingere a caseína, ela entra num ciclo, num processo metabólico, onde ela libera toxinas inflamatórias. Então, se já é um quadro inflamatório, isso piora o quadro da criança, e não só da criança. E não só da criança neurodivergente, de qualquer pessoa. Todas. Entendeu? E aí algumas pela evacuação, algumas por secreção no nariz, aí vai variar, né? Aí varia como esse processo inflamatório ele vai ser falado pelo corpo. A maioria das vezes é pelas fezes. Né? Então, aquela criança que solta muito intestino, ou o contrário, a criança que prende muito o intestino. Então, as fezes, as nossas fezes, o cocô, ele diz muito sobre o que está acontecendo no nosso organismo, entendeu? Então, o problema do leite é esse. Agora, uma pessoa que ela está equilibrada metabolicamente, que ela não tem problemas no intestino, tem um intestino bom, ela não costuma ficar gripada muito, né, com muita frequência, não tem problema tomar o leite. O leite não é um alimento ruim nessa situação, entendeu? O problema é quando a gente se trata, e aí a maioria, acredito, dos seus pacientes, são pacientes que têm, né, algum transtorno ali do desenvolvimento ou essa questão mesmo, que a maioria dos pais hoje reclamam e buscam o psicólogo por conta disso, né? Ah, meu filho não tem foco na escola, tá irritado, não dorme, enfim. Vem todo um contexto aí que quando a gente vai ver é uma criança que tá completamente inflamada. Inflamada. Né? Então é isso. E a mesma coisa acontece com o glúten. Por exemplo, o glúten, falado, exato, ele também a proteína do glúten é a mesma coisa da caseína, é uma proteína inflamatória, entendeu? Agora, uma pessoa que não tem absolutamente nada, tem que retirar o glúten? Não. E aí, o retirar o leite e o glúten é caso a caso. Se eu pego uma criança que ela é extremamente seletiva, ela come 3 alimentos e um deles é o leite, eu não consigo tirar esse leite dessa criança imediatamente, entendeu? Mas qual é o principal objetivo? Substituir o leite de vaca por um leite vegetal. E aí, o que tem assim de diferencial quando você recebe os seus pacientes? Você tem uma cartilha, você faz tipo um plano de dieta, porque, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi na viagem, eu falei, tá, e vocês não usam açúcar aqui? Ela disse que às vezes algumas crianças, lá é muito ao contrário, né? Esqueci de falar, que aqui o nosso problema às vezes é as crianças muito agitadas. Como lá às vezes tem criança que passa fome, é um lugar um pouco diferente daqui, às vezes elas dão uns tipos de chá com hortelã e o açúcar, que é para a criança dar uma animada, para ela se agitar, diferente daqui, todo mundo quer acalmar as crianças. Então, o que acontece? O açúcar...
E aí, só que eu lembrei que você deve fazer, que, por exemplo, eu falei, e vocês não usam açúcar? Ela falou, não, aqui a gente só adoça para as crianças açúcar quando vai dar o chá. O resto, ou é mel, ou é geleia, ou é alguma outra coisa natural. Sim. Só que acho que aqui no Brasil a gente não consegue fazer isso, porque o mel não é natural, a geleia não é natural, você vai estar dando corante e açúcar do mesmo jeito. Eu sou da nutricionista que manda tirar o açúcar da estévia. Que dá stevia. Ah, porque o adoçante causa câncer, é cancerígeno, não sei o quê. O que não é cancerígeno? É, né? Entendeu? É melhor do que o corante vermelho. Com certeza. O corante vermelho, inclusive, é um dos ingredientes que nos Estados Unidos e na Europa já foi proibido, né? O vermelho e o azul. É. Porque eles são completamente tóxicos, muito tóxicos. E aí, então, só que mais uma vez, vai caso a caso. Quando é aquela criança que não é muito seletiva, que eu vejo que dá pra gente trabalhar ali, fazer mais mudanças no repertório alimentar daquela criança, eu tiro imediatamente. Por exemplo, uma mãe que dá um achocolatado com leite e achocolatado em pó e bota açúcar. Se ela pegar e botar mel, a criança vai estranhar. Como é que é essa... Você vai substituindo aos poucos. Eu vi um vídeo seu no Instagram, como que é? Isso, exato. É tudo, mais uma vez, é o que a gente chama de encadeamento alimentar. Então, é a substituição de um alimento ruim para um alimento bom, né? A gente não pode trocar imediatamente. Na verdade, se conseguir, perfeito, maravilha. Mas a chance de fazer e aquela criança recusar é muito grande. Então, a gente vai ter que ir fazendo a troca de forma gradativa. Porque o que acontece? O nosso paladar, ele é totalmente treinável. Você hoje toma adoçante? Não. Quando você começou a tomar, você gostava de tomar adoçante? Eu desaprendi, eu me forcei de tanto ver crianças estudar, eu tomo café sem açúcar e hoje eu não consigo tomar café com açúcar. Pois é. E você hoje toma café com adoçante? Não. E toma sem nada? Sem nada. Pronto, você já tá um passo lá na frente. As pessoas que tomam café, elas têm uma ordem. Primeiro elas tiram açúcar e botam o adoçante. Depois tiram o adoçante e tomam café puro. Né? Então essa é a meta principal, é chegar no café puro. De tirar o açúcar até chegar no café puro é um longo caminho, né? Então, com a alimentação da criança é a mesma coisa. Se a gente vê que aquela criança tem um consumo excessivo de açúcar, a gente precisa trocar esse açúcar por algo que faça pelo menos mal para ela, até a gente chegar no ideal, que é tirar totalmente. E entende? tudo, quando a gente fala de criança de TDAH, tem mãe que eu já vi falando, não, eu dou um chazinho preto de noite para acalmar. O chá preto é estimulante. O guaraná é estimulante. Tem muita coisa que as mães dão de noite que é estimulante. Aí como é que eu vou ter certeza se é TDAH ou não é na avaliação? Sim. Você tem alguma lista, algum cardápiozinho, alguma coisa até para mandar, para me ajudar? Por exemplo, alimentos que o TDAH não pode comer. Corante vermelho, Coca-Cola, essas coisas. Sim. Você tem todos esses... Então, Thiago, os meus eu não tenho. É porque personalizado, né? Muito. Cada paciente, cada caso uma coisa, é um caso individualizado mesmo, sabe? Vai muito de criança para criança. Você tem que entender, é o que eu falo, são autismos, são TDAHs. Né? Então cada um tem um tipo de TDAH. Por exemplo, você chega uma mãe e fala, meu filho, de noite eu dou uma xicarazinha de café, você manda parar na hora. Sim, aí a gente, exato, aí a gente tem que entender ali talvez eu possa te dar uma lista de alimentos que não são apropriados para tomar antes de dormir, entendeu? Ou que são ideais para você, ou alimentos que são ideais para você dar à noite, né? De fato, essa questão da irritabilidade, do TDAH, está totalmente ligado à alimentação da criança, com toda certeza. Então, a gente precisa entender como que está a alimentação, quais são esses alimentos que estão presentes no repertório alimentar da criança, ver o que é possível a gente substituir imediatamente e ver o que vamos fazer de forma gradativa. Paralelo a isso, é muito importante se fazer uma suplementação. Porque quando o paciente, geralmente, ele chega na procura do psicólogo, ele chega para procurar um nutricionista, é um caso que já está crônico, né? É um caso que os pais já não sabem mais o que fazer. Então, precisa entender o que é. Mas, por exemplo, à noite,
vamos supor, a criança que ela tem dificuldade de sono, a gente tem que favorecer alimentos, por exemplo, que são ricos em inositol, que são ricos, vou te falar uma outra suplementação aqui que é fundamental, em magnésio, entendeu? Então, eu costumo passar, por exemplo, uma suplementação para o meu paciente que tem problema com sono, um triozinho que eu coloco, que é o magnésio glicilinato, o inositol e a glicina. São os 3. O magnésio, ele auxilia demais na questão, por exemplo, de diminuir o estresse, acalmar o sistema nervoso. Ele vai auxiliar na produção da melatonina. Ele vai auxiliar em que mais? Ele é precursor do GABA. Então, ele ajuda ali no GABA, que é o hormônio do calmante, né? Então, ele auxilia muito na questão do sono. A mesma coisa com o inositol. O inositol, por exemplo, ele é São cápsulas que toma? Você manda manipular. Faz manipulado. E aí vai de acordo com o peso, com a idade daquela criança. Também é uma manipulação. Também tem que ser uma dosagem específica para aquela criança, entendeu? Para aquela pessoa, independente se é jovem ou adulto. Mas, por exemplo, a melatonina eu quase nunca passo para o meu paciente. Porque primeiro eu preciso fazer com que ele consuma uma suplementação que favoreça a própria produção da melatonina. Sim. Entendeu? A melatonina não sabe, mas principalmente nos Estados Unidos morrem crianças. Muitas têm uma estatística altíssima de morte por melatonina. E é uma melatonina sintética, né? Sim. Não é uma melatonina que é produzida pelo próprio organismo. Então tem muitas coisas pra gente fazer antes de chegar na melatonina. Entende? Verdade. Então é isso, assim, é todo um contexto ali. Lá no meu guia da higiene do sono fala várias dicas de como produzir essa melatonina naturalmente, desde pegar sol de manhã para ativar, né, todo Sim. eu explico direitinho essa questão justamente. Eu não sou contra a medicação, contra a melatonina, mas a minha linha de raciocínio é igual à sua, é em último caso. Sim, perfeito. E é isso, eu acho que assim, quanto mais natural a gente puder trabalhar, a gente tem que favorecer isso, né? Também não sou contra a medicação, não sou contra a melatonina, mas cada caso é um caso. Você pode receitar melatonina? Posso receitar. Não sabia, tá vendo? Confesso que quando eu saí da faculdade eu não sabia nada sobre nutrição. Fui aprendendo com o tempo e agora com você bastante. Sim. Porque na faculdade de psicologia, talvez hoje, né, eu me formei lá em 2014, talvez hoje tenha atualizado, mas não falava nada sobre... Sim. Por exemplo, que tinha neurônio, estudou o cérebro, eu já peguei no cérebro de verdade, mas não sabia que no intestino tinha neurônio. Perfeito. O que acontece? A nossa área do sono, veja se eu estou correta, se eu não me engano é isso, o cérebro é a parte frontal, né? Que é da comunicação, da fala, o do sono está aqui também. E o hipotálamo, né? Que é do... Sim, exato. E aí, as crianças que elas têm transtorno do neurodesenvolvimento, são crianças que elas têm essas alterações metabólicas. Vou dar o exemplo, por exemplo, da criança autista. Normalmente, a criança autista ela tem o déficit em uma enzima que chama MTHFR, que é uma enzima responsável pelo ciclo da vitamina, do complexo da vitamina B. Né? Então, essa história que surgiu agora do leucovorin, que o Trump falou, né? Essas coisas e tal, o que acontece? O leucovorin, ele é o ácido folínico, que é a vitamina B9 na sua forma ativa, entende? As crianças que têm, por exemplo, a falha nessa enzima do MTHFR, ela não consegue pegar essa vitamina B12 que vem da alimentação e transformar ela em ácido folínico para a célula aproveitar, né? E esse ciclo, ele tem outros componentes que são responsáveis também. Então, entra o zinco, entra a vitamina D, entra a vitamina C, entra todas as vitaminas do complexo B. Mas é muito complexo ter todos esses dados. Um exame simples, você tem todos esses dados, você pega? A gente, avaliando um exame laboratorial, a gente consegue ter uma ideia se aquela criança tem ou não essa alteração, né, nessa enzima específica. Eu nunca vi uma nutricionista explicar com tantos detalhes essa questão dos nomes. É sempre, toma suco de laranja, toma não sei o que.
Não. É muito complexo. É muito mais complexo, é muito mais complexo. É uma coisa assim, de fato, que a gente precisa melhorar aquela pessoa de dentro para fora. Né? O remédio, ele é bom porque ele vai melhorar um sintoma. Mas ele não vai lá, não que a gente vai tratar, não que a gente vai mudar, a gente vai consertar essa enzima, por exemplo, vai consertar uma alteração genética. Não, isso a gente não consegue. Isso o ser humano ainda não conseguiu, né? Uma criança que ela é T21, ela vai nascer e morrer T21, né? A mesma coisa com o autismo, mesma coisa com o TDAH. Ela vai viver com aquilo ali a vida toda. A gente não consegue melhorar, a gente não consegue consertar isso. Mas é possível a gente dar substratos para que essas vias metabólicas, elas sejam favorecidas. E aí, tudo acontece no nosso intestino. 90% de tudo que a gente consome, a gente absorve na primeira parte do intestino, que é o intestino delgado, entende? Sim. Então, se a gente não tem um intestino saudável, se a gente tem um estresse metabólico, se a gente tem uma desbiose intestinal, a gente não absorve essas vitaminas. E aí, se a gente associa isso com uma alteração genética, piora ainda mais o quadro, né? E aí, um intestino mal nutrido, ele não nutre o cérebro. Entende? Então, essa vitamina B12, por exemplo, essa via do complexo da vitamina B, ela está totalmente correlacionada à nutrição do cérebro, que é exatamente essa parte frontal do cérebro. Córtex pré-frontal. Né? Exato. Entendeu? Que é exatamente a parte da comunicação, a parte da linguagem. Entende? Então, é uma cascata. Uma coisa vai levando a outra. Da impulsividade. Exato, da própria impulsividade. Então, se a gente consegue dar ali o substrato, por exemplo, que é o tal do leucovorin, fazer uma suplementação para aquela criança em substratos ativos, a gente vai conseguir nutrir a célula daquela criança. Vai tratar o intestino. Tratando o intestino, a gente trata o cérebro. E então, tudo melhora. Já deve ter acontecido várias vezes, igual aconteceu comigo. Você pega a criança, começa a aplicar protocolos de atividade física, sono, alimentação, etc, etc. E depois de um tempo, os sintomas somem. Sim. Não era TDAH, não era autismo. Exato, exatamente. Já aconteceu. O meu filho, na verdade não, meu filho ele é TDAH, mas hoje ele não tem mais nenhum sintoma de TDAH. Ele tem essa questão da enzima, do MTHFR, então a gente faz essa suplementação. E João era uma criança extremamente impulsiva. Além do TDAH, ele é uma criança de altas habilidades, então ele tem seus hiperfocos. No que ele gosta, ele é muito bom. No que ele não gosta, ele não é tão bom. Entende? Então, no que ele não gosta, ele tem muita dificuldade de se concentrar. Enquanto ele tira lá o 10, 9, 10 na matemática e na ciência, história e geografia, ele tá tirando 5, 6. E ele sofre um pouquinho com isso, né? Demais. Sofre muito. Que é a característica do altas habilidades. Muito. Sofre muito, entendeu? Então, e aí a autoestima vai pro saco. Aí começa a crescer ali um jovenzinho cheio de neuroses. Então, esse entendeu? é o tipo de caso que se eu estou conversando com você, eu falo, mãe, a partir de hoje não tem mais Coca-Cola, não tem café, não tem bala, não tem doce, porque senão eu falo, uma fogueira. Você joga querosene, você está inflamando. Então, a criança tem altas habilidades, ela é muito sensível, ela é muito preocupada, muito ansiosa. E você deixa ela tomar Coca-Cola de noite, não adianta vir reclamar para mim que ele tem pesadelo. Exato, então, exatamente. Tiago, sabe o que eu adoro atender crianças com TDAH, altas habilidades? Como eu te falei, eu tenho TDAH, eu descobri depois de adulto. E foi um dos maiores alívios que eu tive na minha vida. Porque meu pai me batia com chinelo, me chamava de preguiçoso, de vagabundo, você não vai ser ninguém na vida, você não consegue decorar a tabuada. Eu queria decorar a tabuada, eu não queria levar chinelada. Só que o cérebro não processa. Não processa. Não processa. Você sabe que eu adoro atender crianças que são TDAH, com altas habilidades, ou só o TDAH mesmo. Porque a minha conversa não é com os pais. Essa questão da Coca-Cola, da bala, é com ele direto. Então, eu tenho um livro que é muito legal, que é um livro bem com muitas figuras, que ele mostra exatamente o funcionamento do trato gastrointestinal, desde a hora que come até a hora que faz o cocô, fala das bactérias, de tudo. Eu adoro trabalhar com esses livros, que eles são muito curiosos, né? Você não faz só uma consulta com a criança, você faz um acompanhamento mesmo, né? Geralmente eu faço um acompanhamento. Eu tenho um programa que chama Programa Acolher, que é um acompanhamento que dura 6 meses. E aí são 4 encontros que a gente tem
E aí tem várias atividades que eu passo ali, que eu tenho com a família, né? E a criança que faz o programa, por exemplo, eu monto um grupo de WhatsApp com os pais, aí entra a empregada, aí vai de cada um, né? Mas eu tenho um a grupo. Avó, quem tiver Envolvido com a alimentação daquela criança tem que estar no grupo. Nossa, entendeu? muito legal. E aí a minha conversa é com ele, porque aí eu mostro no livro e aí eu falo assim, olha só, você tá vendo a Coca-Cola que você toma? Você tá vendo isso aqui que tem que acontecer? Se não acontecer, aí o livro mostra o contrário. Tipo assim, a coisa ruim que você come, o que acontece no seu intestino quando você come a coisa ruim, entendeu? É isso aqui que acontece. Aí sabe aquela aula, aí eu pergunto, falei, o que te atrapalha na escola? O que você não gosta da escola? Entendeu? E aí, é muito legal. Aí você vê a evolução dessa criança, é a coisa mais incrível que existe. É bom, eu não sabia que você tinha esse contato tão direto com as crianças. Porque eu tento tentar, claro, eu tenho tempo, então eu faço isso que você faz e falo com os pais. Eu falo, quanto mais doce, vai ser tudo de pior. Até cárie, vai ter que visitar mais vezes os dentistas, porque dorme sem escovar o dente. É muito açúcar. Eu vi também artigos que, dependendo do alimento que a criança come, altera até o pH da saliva, da boca. De tudo. De tudo, né? Das fezes. Umas fezes ácidas, gente. Essa criança, ela tem tantos gases, que dói, que é desconfortável, entendeu? Aí, às vezes eu pergunto, como é que é o xixi do seu filho? É clarinho? Não, é clarinho, não fede nem nada não. E tal. Eu pergunto, como é que é seu xixi? Aí a criança não sabe. Fala, então, você vai a semana toda fazer o xixi e olhar para o xixi e quando chegar aqui você vai me mostrar que tipo de amarelo é. E a criança mostra um xixi bem amarelão, diferente do que a mãe fala. Isso às vezes complica pra gente, né? É por isso que eu peço foto. Foto, né? Porque se a gente for confiar ali no que o pai fala, no que os pais falam, a gente às vezes se lasca. Às vezes eles tentam mascarar, você percebe isso? Olha, eu peço foto do cocô, eu peço vídeo da criança comendo. Porque o que eu vou avaliar? Eu não vou só avaliar a forma como a criança come. Eu vou avaliar o que está na mesa. Tem televisão ligada. Se tem televisão ligada, se tem a tela aqui. Você vê as crianças igual um zumbi, né? Exatamente. A gente vai comer, a gente sai com Uno, a gente sai com bingo, a gente sai com caneta, papel. Porque, assim, realmente, o celular é em último dos últimos casos, meia hora antes de ir embora, aí tudo bem. Aí a gente libera, Mas entendeu? Mais uma pergunta. Muito comum mães e crianças autistas falar que o momento que ele fica mais calmo, que ele só aceita comida se tiver com algum outro estímulo. Então, ele está com o estímulo visual, ela vai dando na boquinha e nem percebe. Ótimo, está alimentando a criança, mas isso vai até onde? Exato. Eu pego tantos pais nessa hora, aí eu falo, ele come muito com tela? Ah, não, de vez em quando. Aí eu falei, mas no vídeo que você me mandou, ele tava com a tela. Quando fala de vez em quando, é sempre. É sempre, né? Tava com a tela. Mais, não. Tá, entendi. Então vamos fazer. Dentro lá dos nossos objetivos, é fazer uma refeição sem tela. Vai estar lá nas nossas metas e nossos objetivos. A gente só não sabe se isso vai ser inicial ou final. Mas isso vai acontecer. Então, até o desmame da tela na hora da refeição, que é onde eu consigo intervir, a gente mexe com isso também, porque é bem isso, a criança ela não tá nem vendo o que ela tá comendo, né? Não tá nem percebendo. E aí são também estratégias de tela. Então, que a gente vai fazendo esse desmame. Então, é a refeição inteira de tela? Então, vamos tentar. Começa sem a tela. Aí ela vai reclamar, óbvio que ela vai. Aí você dá a tela. Antes de terminar, tira a tela. Sim, entendeu? E aí a gente vai estreitando essa quantidade. Tipo de sensibilização sistemática também. Exatamente, mas tem que ter também. Mariana, queria te perguntar agora, para ajudar também os pais que estão assistindo, sobre a seletividade alimentar. Tem a ver com cor, textura, temperatura e etc. No meu caso, a minha avaliação, a sua também, né, baseada no DSM. Um dos critérios diagnósticos é que essa seletividade ela aconteça em múltiplos contextos. Casa do pai, casa da mãe, casa da avó, escola e etc. E às vezes eu percebo que é uma seletividade só acontece em um contexto, não em todos os contextos. Sim. Então, para ajudar a gente a entender como é que é essa questão, o que é o gosto, o que é preferência alimentar e o que é a seletividade. Tá, perfeito, maravilha, ótima pergunta. Sem dúvida alguma, a gente precisa entender mesmo quando o paciente chega
se ele de fato tem uma seletividade alimentar. Né? É aquilo que você falou. Às vezes come bem na casa da mãe, às vezes a escola relata que comeu tudo, mas em casa não come. Então, o que acontece? Tem muitos pais que chegam e falam assim, olha, meu filho, ele não come nada de fruta e verdura, não come de jeito nenhum, na minha casa só come pão com manteiga ou alguma coisa do tipo. E aí, quando você vai sentar de fato com essa mãe, com esse filho, e a gente vai fazer um recordatório alimentar, a gente começa a entender que, na verdade, ele come vários alimentos, então ele não tem uma seletividade alimentar. Talvez ele tenha uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade para a textura da verdura, para o cheiro do legume, entende? Então, a gente precisa entender, de fato, se aquilo ali é uma seletividade alimentar. A seletividade alimentar, ela pode vir de várias formas. Então, por exemplo, tem crianças que elas recusam um grupo inteiro de alimentos. Então, por exemplo, o grupo de proteínas é uma criança que não consegue comer carne, não consegue comer peixe, frango, não consegue comer nem mesmo outros alimentos que são ricos em proteínas. Então, ervilha, lentilha. Então, ela exclui da alimentação dela um grupo inteiro de alimentos. Isso, de fato, é uma seletividade alimentar. Tem um outro tipo de seletividade alimentar que é relacionado à textura dos alimentos. E aí vou falar um pouco o exemplo da minha filha. Até os 5 anos de idade, a Helena só aceitava comidas pastosas. Eu me lembro, assim, de épocas que eu precisava... o desespero era tão grande que eu batia a comida, colocava na mamadeira e cortava o bico da mamadeira para ela engolir, porque aquela aflição de mãe de ver aquela menina sem comer nada, entende? Então, isso é uma seletividade alimentar. É um tipo de textura que ela só aceita aquilo ali, né? E tem também as outras seletividades alimentares, onde a gente conta nos dedos da mão o repertório alimentar, os alimentos que aquela criança come. E aí, de fato, isso acontece na casa do pai, na casa da mãe, na escola, né? Então, é uma questão ali que a gente tem que, de fato, entender o que é aquela seletividade, como ela é. E aí, depois que a gente entende isso, a gente precisa entender o que está causando a seletividade alimentar. Porque, em se tratando de crianças neurodivergentes, por exemplo, a gente tem que levar em consideração a questão orgânica, a questão metabólica. Então, se existe uma alteração genética ou se existe ali uma enzima dentro do processo metabólico que aquela criança, que não funciona bem dentro daquela criança, isso vai desencadear uma série de, digamos assim, efeitos metabólicos, aonde, por exemplo, o zinco dessa criança às vezes não é absorvido, está lá embaixo, então muda o gosto, o paladar daquela criança, ou às vezes o cobre está muito alto e ela tem a procura do doce, a compulsividade alimentar, ela vem por conta dessas alterações metabólicas, entende? Então, existe uma questão orgânica relacionada, existe uma questão sensorial, e aí essa questão sensorial, geralmente são aqueles pacientes que têm o transtorno déficit do processamento sensorial. Elas sentem os sentidos de uma forma diferente. Então, elas não toleram muitas vezes a textura de uma determinada comida. Pele de frango é comum. Exato. Às vezes é um paciente que não consegue comer nada com caldo, né? Então, isso é uma intolerância, é uma hipersensibilidade a algo ali naquele alimento. Então, quando a criança vira para mim e fala, tio, eu tenho nojo do frango. Na verdade, o nojo é a palavra que ele arruma para explicar essa complexidade que você acabou de falar, que eu não fazia ideia que era assim. Perfeito. Eu entendo pelos olhos da criança. Eu sei que não é frescura. Ela fala, tio, eu tenho nojo. Eu converso, igual eu converso também, óbvio, esse é meu trabalho. Tio, eu tenho a impressão que às vezes quando minha mãe fica mandando comer muito, que se eu comer eu vou vomitar. Que é a mesma coisa. Às vezes se você cutuca uma criança, ela pode falar que você está batendo nela. É a mesma coisa a dor, né, e a rejeição à comida. Exatamente. Às vezes é o cheiro do tempero que a criança não tolera. E realmente dá ânsia de vômito mesmo. É a mesma coisa do que de você pedir para eu te dar uma barata e você vai falar, come. É a mesma coisa com essa criança. Então, uma coisa que dá muita briga
é que às vezes a criança, igual a gente estava falando no início, não come na casa do pai. E aí dá briga, porque aí o pai fala, você fica falando pro nosso filho que aqui não cuido dele direito e tal, mas ele tá aí de frescura. Não é frescura, a criança é autista, mas tem alguma coisa, ou no tempero, ou na panela, ou na temperatura no fogão que altera o gosto do feijão, e na casa do pai é um feijão diferente, ela não come. E aí Perfeito. dá briga. É isso. Às vezes a seletividade ela realmente vai acontecer na casa da mãe ou na casa do pai e vice-versa, acontece um não acontece, porque o tempero é diferente. Qualquer bacon ou quantidade de sal a mais ou menos, a criança... Aquilo ali causa numa criança uma hipersensibilidade muito grande. E é isso mesmo. Sabe aquela história que fala que o autista não gosta de abraço, que né, não é nada disso. Necessidade, né? É porque realmente dói. A questão mesmo da Helena, ela não conseguia comer as texturas do alimento normal porque ela sentia dor ao deglutir. E eu só fui descobrir isso com 7 anos de idade. Porque a gente não sente, a gente não consegue imaginar. E outra coisa, eles sempre sentiram isso, então eles não sabem o que é não sentir, entende? Sim. Então eles não sabem o que é, eles não conseguem nem explicar o que eles sentem, entendeu? Então é isso. Tem essa questão sensorial que realmente a gente precisa ouvir a criança, ouvir aquele paciente, a gente precisa ficar atento aos sinais que aquela criança está dando, né? E tem também, óbvio, uma questão comportamental, que aí precisa entender ali se não tem algum trauma daquela criança, que até a história, por exemplo, mesmo do cocô que a gente estava falando, da criança que não trava o cocô porque ouviu na escola alguém sofrendo bullying lá do cagão, e aí ela trava com medo de ser chamado também de cagão. Com o alimento é a mesma coisa, entende? Então, às vezes é um trauma que a criança deve a mãe, às vezes, puxar ali uma comida que a criança não gosta, e aquela criança acaba rejeitando aquele alimento, né, depois. Mas é uma questão comportamental. Então, eu costumo dizer que, de fato, a equipe multidisciplinar precisa estar integrada, né? Então, quando existe essa questão da sensibilidade, o terapeuta ocupacional, ele precisa intervir nessas horas. Por quê? A terapia ocupacional, ela vai trabalhar com aquela criança, vai fazer exercícios com aquela criança que estimulem a questão do sistema vestibular, por exemplo, né? Do proprioceptivo. Então, ela vai estimular áreas do cérebro que estão meio que ali adormecidas e vão fazer com que aquelas hipersensibilidades diminuam. E aí, essa criança, ela fica mais aberta a experimentar os novos alimentos, né? E a comportamental, obviamente, entra a parte da psicologia, que aí realmente, assim, é fundamental no processo, né? Eu já fiz alguns trabalhos de pedir para a mãe trazer num potinho uma fruta, uma castanha, um amendoim, e às vezes com um jeitinho, com um lúdico, eu sei que é fácil eu falar que eu tô fora do contexto familiar, então a criança quando vem ela gosta, ela se sente bem, então eu já consegui em alguns trabalhos fazer, comer uma uva, comer uma castanha. Então, tudo também tem a questão do que está por trás, da família. Exato. E aí você vai quebrando isso, né? Você trabalhando. come, dá risada e vai. Exato. Só que em casa as mães não têm tempo, é tudo muito cansativo. Eu sei, é fácil criticar, eu entendo. Mas dá para melhorar muita coisa. Dá sim. E não tem jeito, assim, toda mudança ela gera um desconforto, né? Porque a mudança é isso, é a gente sair da zona de conforto. E quando a gente se trata da alimentação de crianças, a família toda tem que estar envolvida. Então, a gente precisa também entender até o limite daquela família, né? Até quanto eles estão dispostos a sair dessa zona de conforto, né? Eu vejo muita mãe alimentar a seletividade. Como assim alimentar? Todo lugar que vai, fala... Esse aí não come nada, não bota nada verdinho aí não, senão ele não vai comer. E todo lugar que vai, a criança ouve a mãe falando, ele é chato de comer, ele é enjoado. Então, a maneira como a mãe faz a criança se enxergar, cria mais bloqueios em relação ao verdinho, ao tomatinho, o que quer que seja. Perfeito, é isso mesmo. E aí o psicólogo tem a criança teve que andar na amnésia e falou, a minha mãe falou que eu não como tomate. Tá, mas e você come tomate? Você come pizza? Então a criança já vem com um discurso pronto, reforçado pela mãe. Perfeito, é exatamente isso. Esses dias eu atendi um paciente que ele tem altas habilidades. Não é TDAH, ele é só altas habilidades. Você atende, se eu te encaminhar um paciente com altas habilidades, você atende? Sim, atendo. Ele é muito inteligente, muito curioso.
E aí, a mãe muito preocupada, porque do final do ano pra cá, ou seja, 3 meses, ele perdeu uns 4 quilos. Olha o que aconteceu na cabeça dessa criança. Final do ano passado, uma tia dele veio falar sobre alimentos que não são saudáveis. Então, ele parou de comer pão, ele parou de comer pizza, ele parou de comer qualquer produto industrializado, parou de comer iogurte, parou de comer qualquer tipo de biscoito. E a mãe tá desesperada, porque agora ele só come o que é natural. Porque ele botou na cabeça dele que tudo faz mal, entende? E aí, qual foi o meu objetivo ali? Mostrar pra ele que não é bem assim. Um alimento que às vezes a gente acha que é ruim, ele pode se tornar um bom alimento. A gente tem como fazer uma pizza saudável. Concorda comigo? Sim. Tudo vai depender do ingrediente que você vai usar naquela pizza. O que você vai usar para fazer a massa da pizza, entende? Mas nem o saudável, nem a pizza saudável, ele queria comer, porque ele botou na cabeça dele que a pizza é ruim. Sim, entendeu? Então, exato. Então, eu tentei quebrar um pouco esse trauma que foi causado dele ali. E aí vem a questão das altas habilidades, né? De estudar muito, e aí criou um bloqueio e a criança perdeu, foi ladeira abaixo, entendeu? Então a gente está com o objetivo de quebrar isso. Agora, Thiago, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é uma questão que eu vejo assim, que é uma dor muito grande das famílias que eu recebo. É a questão da avaliação neuropsicológica. Eu vejo por aí, eu sou um tipo de profissional que eu peço tudo que a criança tem, todos os laudos. E a maioria delas já tem alguma avaliação neuropsicológica. E quando eu vou ler aquela avaliação neuropsicológica, eu vejo que é uma coisa muito repetitiva, assim, é um Ctrl+C, Ctrl+V. A impressão que eu tenho é isso. Às vezes, assim, eu até desconheço aquela criança que está descrita ali, não é a mesma que está no meu consultório. Porque entende? são laudos cansativos de ler. Você pega uma avaliação que o final, a conclusão vai ser autismo ou TEA nível 1. Só que antes da conclusão, o profissional coloca autismo nível 3 significa isso, isso, isso. Autismo, não tem, a criança é nível 1. O objetivo lá é nível 1. Para que parece um trabalho de monografia. Eu também pego laudos, às vezes, de 40 páginas. Sim. O meu laudo dificilmente passa de 20. Poucos. Sim. Esse ano eu já fiz, sei lá, uns 20 laudos esse ano. Nenhum passou de 20 páginas. E existe uma diferença de você avaliar, por exemplo, o paciente que chega para você querendo fazer uma avaliação neuropsicológica para avaliar QI, vamos supor. E um outro paciente que chega querendo saber se a criança dela é autista. A avaliação é a mesma ou existem protocolos diferentes? A avaliação ela é completa, porque às vezes a escola encaminha, por exemplo, TOD. A maioria das pessoas não sabe o que é TOD. Sim. Repete aquilo, é múltiplos contextos. A criança às vezes chega na escola, está irritada porque acordou naquela correria, às vezes tem casas que são caóticas, né? Aí vamos, tá atrasado, faz uma mochila e tal. Então é como você falou, a escola enxerga a criança de uma maneira, a avó enxerga de uma maneira, eu enxergo de outra maneira. Então vamos lá, quando eu recebo a indicação, na maioria dos casos, já vem da escola ou já vem de algum outro profissional. Então vamos lá, suspeita ou hipótese diagnóstica de TDAH. Eu começo de uma maneira diferente, mas eu não deixo de, na anamnese, nos tipos de jogos, na parte lúdica, desconsiderar um autismo, uma dislexia, um transtorno global de desenvolvimento. A minha avaliação é completa, mas eu começo pela queixa principal. Sim. E aí a gente vai descartando. E aí varia de idade, varia da demanda. Mas os testes são os mesmos aplicados? São testes de escala que chama, né? Você falou coisas diferentes. Tem a avaliação do autismo e a avaliação do altas habilidades. Sim. Por exemplo, altas habilidades não é uma avaliação, um laudo que exige um padrão ouro. Altas habilidades não está descrita no DSM como transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Então, teoricamente, o profissional fica livre. Tem a ferramenta do VISC, que você conhece, é a mais completa. Eu gosto muito dela. Só que eu venho vendo que alguns artigos e por opinião própria, que hoje em dia não dá muito para medir a criança como a gente media 50 anos atrás. Até o HTP já deve ter ouvido falar, que é o desenho casa pessoa. Sim. Eu comecei a aplicar o HTP em 2013. E hoje a gente está em 2026.
é completamente diferente do desenho das crianças. Então, Sim. não dá para basear em um único teste, porque alguns testes, mesmo reconhecidos mundialmente, eles não evoluíram como a nossa geração evoluiu. Sim. Nós vivemos um mundo analógico, hoje a gente vive um mundo digital e agora já está passando para o mundo da inteligência artificial. Sim. Então, assim, isso interfere muito na visão. Sim. Eu quero te dizer o seguinte, tem alguns padrões, eu recebo muito laudo de psicólogos de plano de saúde e eu tenho uma crítica também porque eu acho que é tudo muito igualzinho. É Ctrl+C, Ctrl+V, etc. Mas tem testes sim, dos testes restritos para neuropsicólogo. A gente tem um site, o site PC, onde tem uma lista de todos os testes que são restritos, que são reconhecidos pelo nosso conselho, Conselho Regional, e são reconhecidos para critérios da CID-11 e do DSM. Então, uma criança que eu estou investigando autismo, dependendo da idade dele, eu tenho um leque de testes ali. Perfeito. Eu vou escolher aqueles que eu gosto mais. Entendi. E tem os que você deve ter visto vários de responsividade social, o social responsive, que é padrão que a gente dá para os pais, para a escola preencher. Então, assim, tem uma linha a seguir. Tem os testes que a gente tem que comprar, os testes não são baratos, os testes são muito caros, a gente tem que seguir o protocolo, mas é livre. O meu laudo eu vou falar do fundo do meu coração, eu não vou falar que é o melhor, mas ele é o mais direto e objetivo, e nunca aconteceu de uma mãe ou de uma escola, você escreveu isso aqui, eu não estou entendendo, o que você quis dizer com isso? Que eu consigo fazer uma linguagem direcionada para aquilo que a mãe quer entender do filho dela. E claro, em alguns casos a pessoa pede o laudo e aí é para alguma tentativa de benefício ou para redução de carga horária de mãe com crianças autistas. Aí eu já sei mais ou menos como que a perícia exige. Sim. Aí eu mudo um pouco a forma de linguagem, de critérios. Perfeito. Dependendo do laudo, se for para conhecimento da escola, para tratamento, eu não coloco muitos detalhes no laudo, tipo, a criança costuma fazer cocô e esconder o cocô na gaveta. Não, eu cito palavras mais técnicas. Sim. Então, eu adapto o laudo àquilo que o pai e a mãe precisam. Mas a nível de testes, a gente tem algumas opções e a gente tem que comprar, pagar pela licença dos testes para aplicar. E aí o que acontece? A gente pega os resultados do teste, que a gente chama de score, tem uma linha de corte, e aí pega toda a minha avaliação clínica. E aí eu cruzo os resultados. Se a minha avaliação clínica, eu converso com a escola também, igual você faz com a avó, com quem cuida, com a babá, e etc. E aí cruzo um dado. Se os dados, a minha impressão do que eu tive da criança, cruzarem com os dados dos testes que eu apliquei, eu estou ótimo, tranquilo, foi uma avaliação bem feita, bem embasada, e eu entrego, está tudo certo. Que legal. Você acabou de me responder uma pergunta que eu acho que você me respondeu. Olha só. O que eu vejo muito, assim, que a mãe, os pais, a primeira coisa que eles vão fazer quando querem investigar é procurar fazer a avaliação neuropsicológica. Isso. E aí a mãe pega, faz a avaliação e aí vai procurar um médico. Aí quando ela chega no médico, o médico fala assim, eu quero outra avaliação de tal profissional. E aí eu falo assim, aí é uma orientação que eu sempre dou pros meus pacientes, mas aí eu quero saber se eu tô certa ou tô errada. Falando assim, ouvindo você falar, talvez eu esteja um pouco errada, mas aí eu vou te falar por quê. Eu sempre falo assim, cara, procura um médico primeiro, deixa ele te orientar qual é o profissional, porque no meu pensamento aquele médico, ele já está acostumado com a leitura daquele laudo, daquele profissional, ele confia naquele profissional, ele sabe como que aquele profissional trabalha, sabe o quão detalhista ele é, né? Então, você vai gastar dinheiro com uma avaliação que às vezes o médico vai mandar você fazer outra, que é o que mais acontece. Só que aí é que tá. Na verdade, não é bem isso, né? Na verdade, você tem que fazer uma avaliação com um profissional que seja, assim, detalhado, né? Que seja realmente... Vai fazer pelo plano de saúde, talvez um inexperiente, um profissional inexperiente, que é algo tão importante essa avaliação, né? E o que você falou, entender o momento da criança, dependendo do caso, que a maioria que eu pego, mais de 80% das crianças que eu atendo são de pais separados. E aí começam os problemas. Então eu atendo... Normalmente a média, vamos dizer, faixa etária de 5 até uns 9 anos, mas atendo crianças até de 2 anos. Mas estou querendo dizer, dependendo da fase que a criança está, em separação de pais,
tá estressada, tá comendo, fica na tela o dia inteiro, porque não tem paciência. A criança está toda desregulada. Sim. Eu falo, olha, a gente poderia começar com um acompanhamento. Porque quando os pais... Eu sou psicólogo e também sou neuropsicólogo. Se você traz uma criança para fazer uma avaliação, eu não vou ter tempo de ser um tio legal, de fazer uma mágica, fazer uma piada, fingir que tropeçou e rolar no chão, abraçar a criança, fazer a criança me enxergar como um delas. Porque a criança olha para mim, é uma mistura de médico com professor, com tio e etc. Sim. Então, se a criança não estiver preparada, aquilo vira uma coisa, a criança, você percebe que ela se fecha. Ela não vai se abrir, ela não vai responder os testes da maneira adequada. Foi exatamente isso que aconteceu com os 2 testes que a Helena fez. Só que no plano de saúde, o profissional não quer nem saber. É avaliação? Beleza, é R$20 por hora que eu vou ganhar. Senta aí, criança, preenche isso aqui. E aí o cara pega o celular, já terminou? Não terminou? Terminou, aí marca tanto. Agora preenche isso aí. Não tem validade, só que o plano de saúde é assim, o profissional ganha por hora. E ele lava as mãos dele, porque ele fala, apliquei o teste no seu filho e o resultado é esse. E, Thiago, eu vou te falar uma coisa, não é só a questão do plano de saúde, é a desinformação. Os pais não sabem disso. Eles não entendem, assim, não entendem a complexidade que é uma avaliação neuropsicológica. Sim, não fazem ideia. Eles acham que é uma coisa muito fácil. Primeiro, eles chegam lá e falam assim, eles já ficam assustados com o preço. Mas você vai falar assim, mas são quantas sessões? São 6, 7 sessões que precisa, né? Então, é um preço justo, né? Não é um preço alto, porque são muitas sessões que precisam. Tem teste que a folha do teste custa 20 euros, uma folha. É em euro que você compra, você não compra em real. Olha só, eu nem sabia, dessa informação eu nunca soube. E os pais não sabem mesmo, entendeu? Eles acham que é uma coisa muito mais simples. E olha só, que legal, assim, isso que você está falando de ter o discernimento, né? Assim, o tino de falar para o pai, só não adianta a gente fazer avaliação nesse contexto que a criança está. Vai dar TDAH, com certeza. Eu não vou saber se é ou não. Exato, entendeu? A gente precisa tratar antes. É a mesma coisa, volto para questão da alimentação. O pai, às vezes, que chega em clínica multidisciplinar e aí a criança está completamente desorganizada metabolicamente, vai botar o menino para fazer uma terapia alimentar porque tem seletividade alimentar. Não vai adiantar nada. Não vai assimilar nada. Não vai, só vai piorar. Só vai causar um trauma. Que a avaliação em si, não para mim, eu amo o que eu faço. Mas para a criança, às vezes, é chato, porque são baterias longas. Sim. São testes tipo aqueles psicotécnicos do Detran, do Exército, de monta. Tem criança que adora quebra-cabeça, algumas atividades de montar. Tem criança que já não gosta. Tem criança autista, às vezes, que você tem que adaptar. Porque os blocos são coloridos, só que eles vão por encaixe. Só que a criança autista, ela só consegue, a cabeça dela só pensa em separar por cor. Então, aquele teste, ela não vai conseguir preencher porque ela separa por cor. E aí, quando é assim? Aí eu quebro a minha cabeça e dou um jeito de compensar, de entender ali como é que é a função executiva, o movimento de pinça, coordenação motora. Aí entra aquilo que é a nossa parte subjetiva, que teste nenhum... Eu fico imaginando assim, o profissional que não tem essa habilidade, ele vai olhar assim, ele não conseguiu fazer, não bota lá, não conseguiu. conseguiu. Caramba, gente, olha só. Porque né? Alguns profissionais, o meu atendimento é no mínimo de 1 hora. Eu vejo profissionais que fazem atendimento de 40 minutos, não dá tempo. Não dá tempo. Olha só, que informação incrível. Foi muito bom, porque eu vou saber orientar melhor assim, os meus pacientes. A higiene do sono veio um pouco para isso. Se você não fizer uma higiene do sono, não procurar um nutricionista, não cortar a Coca-Cola, os doces à noite, etc., a chance de confirmar, que eu tenho costume falar, mas é porque a professora, a diretora, a professora tem o direito de achar, a diretora, e elas são muito importantes, porque elas dão os mesmos sinais, os primeiros sinais, né? A escola. Então, eu tenho parceria, eu adoro as escolas, mas eu falo, olha, a professora acha, a diretora acha, mas eu vou ser pago para ter certeza. Então, se você não fizer isso, eu não vou te dar a certeza. Já aconteceu, normalmente antes dos 5 anos, existe a possibilidade de um laudo dar inconclusivo. Depois dos 5 anos, eu acho que, não me lembro se eu já... Mas existe essa possibilidade. Quando eu vejo que o pai não segue, que aí eu pego o celular da criança, vejo que ele fica jogando jogo online até 2 horas da manhã, etc., eu falo, olha, pai, infelizmente eu vou te entregar o resultado, ele já me pagou, já recebi pelo meu serviço, eu falo, olha, o resultado é inconclusivo. Ué, mas como assim? Você me prometeu.
Falei, não, eu prefiro dar um laudo inconclusivo do que assinar e carimbar o meu nome para uma criança que tem TDAH. Daqui a 2 anos, ela regula, ela vai em outro profissional, vai pegar esse Thiago é maluco. Como é que ele deu um laudo de TDAH se a criança não tem TDAH? E aí o meu nome está lá carimbado. Exatamente. Olha a responsabilidade, né? É muito isso. E aí vem a aflição dos pais também dessa questão, né? De procurar buscar um negócio e não... E a maioria é diagnóstico atrasado, porque o certo é até os 5, 6 anos ter um diagnóstico precoce. Sim. Aí o pai espera até os 8, 9 e quer ficar te apressando. Ele esperou 8 anos e ele quer o resultado em 1 mês, não sai em 1 mês. Os 2 testes que eu fiz com a Helena, o do João eu ainda não fiz. Eu tenho muita curiosidade em fazer a avaliação nele. Mas as 2 avaliações que eu fiz na Helena, ela devia ter ela tinha 6 e o outro 8. Foram 2 profissionais diferentes. As 2 deram inconclusivas. Não se falava ainda de autismo, né? O diagnóstico dela só veio com 9 anos. Mas, assim, o que me angustiou... Foi antes ou depois de 2022? Porque teve a mudança nos critérios, né? O diagnóstico dela foi antes. O diagnóstico dela veio em 2021. Não, 2020. Na pandemia, no ano da pandemia. Foi 2020, né? Foi. Então foi em 2020. Foi antes, então. E aí, o que eu fiquei mais puta, e eu caio aqui nesse negócio. As 2 deram inconclusivas. Só que nenhuma das 2 me falaram por quê. Hoje eu sei por quê. A Helena, ela tem baixíssima tolerância à frustração. Então, realmente, ela não colaborava. Entendeu? Mas eu não ouvi do profissional essa sinceridade. Entende? De falar assim, olha, a gente não conseguiu realizar o teste com a Helena porque realmente, assim, eu não consegui saber se ela consegue ou não fazer. Entende? Porque ela parou no meio do caminho. A maneira da gente se defender, né? Preciso... Exato, entendeu? Mas não, foi simplesmente inconclusivo. E aí, lógico, né? Depois que veio, que eu fui estudar, que eu fui entender, que eu fui reler as avaliações, eu consegui compreender isso, entendeu? E a gente vê, igual você falou que pede foto, eu peço foto às vezes do estojo da criança. É muito comum a criança morder lápis, morder borracha, e a mãe não percebe. Fala, Tiago, como é que você sabia? Eu falei, porque isso acontece direto. Então tem alguns sinais e tem algumas maneiras da gente ter indicativos, né? O que eu falei da mudança. Em 2022 teve a mudança mais significativa do DSM na questão do autismo, né? Que antigamente tinham vários grupos, né? Inclusive o Asperger, que hoje a gente não usa mais. E aí, 2022 para 2023, tiveram algumas mudanças. Então, na questão da idade, dos critérios diagnósticos, a gente não fala mais autismo leve, moderado ou pesado, é dividido em nível de suporte. Ah, sim. Ah, tá. Eu achei que você tivesse... mas, assim, a forma de fazer a avaliação, eu imagino que também evolui, né? No DSM mudou os critérios, porque a gente precisa agora enquadrar em nível de suporte. É diferente do que era o DSM antigo. Sim. Então, mais resumido hoje... aumentou o diagnóstico, primeiro porque o critério ficou muito mais objetivo, não é tão subjetivo de eu olhar para a criança e falar, eu acho que tem. Então hoje, com o DSM, do jeito que ele está escrito, é muito mais fácil a gente dar o diagnóstico. Paralelo a isso, tem o aumento de conhecimento, até o ChatGPT, o Google, muitas mães já vêm muito informadas. Então, não é que não estão nascendo mais crianças com autismo. Sim. Foi uma mudança do critério. Por exemplo, o Asperger, hoje em dia, é autismo. Então, é como se tivesse pegado o transtorno global de desenvolvimento, vários outros subgrupos, e hoje a gente está chamando de autismo. Sim. Eu recebo muito essa pergunta, né? Porque a onda do momento é o autismo, todo mundo agora é autista, né? E por que tem se crescido tanto assim, o número de autismo? Realmente, tem mesmo. Mas eu associo isso, na verdade, a multifatores. Primeiro, a questão da própria epigenética mesmo, né? Que hoje tem se falado muito, é algo que não se falava também há poucos anos atrás. Hoje fala-se da epigenética, então, que são os fatores externos que podem ativar genes. Sim. Então, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim, o filho de uma amiga minha é autista, mas a mãe acha que não é porque não tem ninguém da família que seja. Que ela saiba, né? Exato. Aí eu falei assim, olha só, a própria mãe e o próprio pai, eles podem ser autistas, mas os genes deles estão silenciados. E daquela criança não veio silenciado. Por quê?
vários fatores associados, gravidez, Social, idade, cultural. alimentação, estresse, tudo isso faz ativar ali um gene que vai o quê? Fazer com que aquela criança nasça com características e comorbidades E associadas, hoje, igual né? eu falei, eu saí da faculdade, eu aprendi que o autismo estava muito mais ligado à questão genética. E hoje a gente sabe que é multifatorial. Totalmente. Desde o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o hormônio dos animais, os antibióticos da carne que a gente come. Então, cada vez... A panela que usa. A panela que usa. Até isso eu pergunto no meu relatório. Qual é a panela Essa eu que não está sabia. usando? Teflon, tira a panela de teflon. Né? Tira a panela Nossa, de é teflon. muita coisa. Dá pra gente ficar aqui 3, Dá. 4, 5 horas conversando. Dá mesmo, Thiago. O assunto é que não falta. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta para te fazer a respeito do ABA. Do ABA. Do tão famoso ABA, né? Eu até uma curiosidade minha, porque assim, a gente só foi realmente ter contato com a ABA depois do diagnóstico da Helena. E o que eu percebi que quando a gente mudou o foco das terapias para o ABA, a Helena ela passou a ter uma evolução constante. Antes ela tinha picos evolutivos, ela evoluía e passava muitos meses estagnada. E quando a gente mudou para o ABA, ela começou a ter esse avanço. Mas chegou uma hora, isso a gente está falando de quê? Uns 2 anos atrás, que eu comecei a perceber que o ABA não estava mais fazendo ela evoluir, entende? E aí hoje, por exemplo, ela faz a parte da terapia mesmo, do psicólogo, ela faz 2 terapias. Uma terapia que é em grupo, e aí ali são grupos também de jovens neurodivergentes, e aí é um trabalho que ele dura 6 meses. Então, o tema, por exemplo, desse semestre é a parte de saber se defender. Então, os mediadores ali, eles criam situações, conflitos, onde eles vão ensinar esses jovens a saber como lidar com esses conflitos. E ela faz hoje a terapia individual. E a terapia individual dela não é mais o ABA, é muito mais um TCC, entende? Então, até que ponto a gente vai no ABA, ou nunca vai no ABA, ou só vai no ABA? O que você acha disso? Eu sei o que é o ABA, eu estudo muito, e o ABA ele se mistura muito com as práticas da teoria comportamental, que é a minha especialização. Então, eu sempre gostei do ABA, mas é aquilo. O próprio símbolo da neurodivergência é um quebra-cabeça, porque cada criança reage de uma maneira. Então, assim, voltando lá ao DSM, a gente tem todos os critérios de seletividade, andar na pontinha do pé, contato visual, que a gente não falou sobre o contato visual. Sim. Tem várias dessas características que podem ser quantitativas ou qualitativas, mas hoje o que a gente tem do DSM, para a gente dar o diagnóstico, necessariamente precisa ter déficit na comunicação e na socialização. Então, a questão do ABA... Para você que já entende, você entende de autismo 1000 vezes mais do que muita psicóloga que eu já conversei. Então, teoricamente, você já sabe até onde vai, até onde avança, etc. O ABA é muito importante, às vezes, para pais que não têm conhecimento e não têm tempo de fazer o que a gente fez. Ensinar a escovar o dente, pegar num copo, se servir, o jeitinho certo de pegar na caneta, Sim. etc. Então, o ABA vai trabalhando essas potencialidades e desenvolvendo. Mas nesse caso que você perguntou, essa questão de terapia em grupo, eu não conhecia nenhum lugar aqui, que é justamente um dos critérios que o autista precisa, que é a socialização, Sim. junto com a comunicação. Então, a criança pode ter, às vezes, seletividade, andar na pontinha do pé, pode ter tudo isso. Mas se ela se comunica, se ela tem intenção de interagir, busca outras crianças, não tem dificuldade em entender duplo sentido, sarcasmo, coisas de interpretação, o ABA, tudo é válido, mas aí vai depender do que aquela criança precisa. Então, por exemplo, no seu caso, fazer uma terapia em grupo é ótimo, que é a socialização. A criança precisa treinar, porque senão não adianta a gente chegar no adulto e falar, esse adulto não é capaz de trabalhar em equipe, mas ele foi desenvolvido, ele se frustrou, ele foi estimulado, ele trabalhou em equipe. Sim, perfeito. E na vida adulta a gente vê mulheres com problemas de relacionamento, que casa e não dura muito casamento, separa, porque ela mesma não se conhece. Então, acho que todo tipo de estímulo que a gente fizer para a criança, ABA, terapia ocupacional e várias outras, vão ajudar. Às vezes é muito comum o pai, Tiago, olha, eu peguei um laudo
algum outro profissional indicou e me falou isso, ó, fono, terapia ocupacional, nutricionista, que a mãe falou, olha, eu não tenho dinheiro, eu quero continuar com você, que eu dou muita atenção para as mães, sabe, por WhatsApp, me dá muito trabalho, me consome muito, Sim. mas eu assumo isso, de, pelo menos no início, falar, mãe, não é assim, isso é assim. Então, ela, o que eu faço? Eu preciso escolher, além de você, psicólogo, eu tenho que escolher fono, aba, TO, a gente vai, por exemplo, TO, fala, mãe, TO, o TO, se você tiver em casa, tiver um primo, tiver o pai, se programar para 1, 2, 3 vezes por semana, fazer atividade diferente, aprender a bater ritmo, música, um dia pegar, tiver um quintal, deixar a criança sujar, mexer com tinta, ensinar a lavar a mão. Isso é a terapia ocupacional. Então, pais que não têm tempo, realmente a criança precisa de uma terapia ocupacional. A fono, às vezes a fono é essencial. A criança precisa entender a língua, o movimento. Às vezes está irritada, não dorme, questões com o cocô. Olha, precisa de uma nutricionista. Então, eu acho que é muito mais individualizado do que eu dar uma opinião se o abo é bom ou ruim. Perfeito. Eu não vou falar que é ruim porque ele está associado à terapia comportamental. Então, tudo que está aliado à minha especialização de TCC, behaviorismo, eu acho válido. Eu só não gosto e tenho um pouco de restrição com psicanálise, constelação familiar, essas coisas mais sobrenatural. Eu não falo sobre esse tipo de assunto, mas do ABA, de todos esses trabalhos feitos, quanto mais e mais personalizado, melhor. Então, se você percebeu que ela atingiu ali o limite, conseguiu explorar o máximo que tinha do ABA, ótimo, vai para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Acho que o mais importante é mesmo a gente, de fato, dar oportunidade, né? Porque é isso, a vida é isso, né? A gente realmente poder ao máximo ali, acho que é muito o que eu falo assim pros meus pacientes, pros meus pais. Você precisa acreditar mais no seu filho, porque ele pode, ele é capaz, ele consegue, né? Você precisa ter mais coragem, menos medo de falar assim, de parar de fazer por ele e dar a oportunidade. Eu acho que é assim, muito isso. Para finalizar, cada vez mais eu venho me sentindo mais velho. Vou fazer 40 anos agora. E antigamente eu sempre era, às vezes, mais novo e eu trabalhava com pais que eram mais velhos do que eu. Mas eu tenho visto, hoje eu atendo pais, às vezes... Aqui em Brasília é muito disso, né? Acho que a pessoa passa num concurso público, ganha dinheiro, vem para Brasília e começa a fazer filho. E não estão preparados para ter filho. Infelizmente, eu falo, se você tem um filho, o seu filho é a prioridade. Não é o trabalho, não é responder o seu patrão, não, é o seu filho. Então, eu tenho visto muito essa questão da dificuldade, desde dos critérios diagnósticos, da análise, da terapia, etc., de pais não preparados. Sim. E baseado nisso, para a gente finalizar, eu quero que você, a gente vai colocar na descrição aqui do meu canal, mas que você fale aonde você atende, falar o seu Instagram, porque eu tenho certeza que muitos pais de pacientes meus, pode ser que te procurem ou comecem a te seguir no Instagram. Aí deixa aí pra gente os seus contatos. Beleza, vamos lá. Meu Instagram é Nutri Mariana Medeiros. Eu atendo na Asa Sul, na 113 Sul. O meu consultório ele fica por dentro da loja Biomundo. É perto de mim, lá da rua do DF Star. Isso, só que é na 113, no comércio mesmo. Legal. Ele fica por dentro da loja Biomundo, numa sobreloja dessa loja. E que mais? Meu telefone é 61, né? 981170066. Pode me mandar direto, que aí eu entendo. Eu gosto sempre de fazer esse primeiro contato para entender o que é, né, a dor daquela família. E aí eu encaminhar para minha secretária, para a gente marcar a consulta, enfim. E é isso, meus contatos são esses. Queria agradecer muito, assim, foi muito legal, Thiago. Acho que o seu trabalho é um trabalho fundamental, assim, em todo o processo, né, do diagnóstico. E, de fato, assim, hoje os pais passam por essa aflição mesmo de não ter bons profissionais, de pegar ali, de não serem informados e também de não serem muito bem orientados, né, em relação às questões com os filhos, né? E eu costumo dizer que tudo na vida de uma criança neurodivergente, não só de uma criança neurodivergente, mas precisa existir um fator, uma equipe multidisciplinar envolvida, né? E a família faz parte dessa equipe. Então, é muito bom quando a gente pega assim, uma família muito engajada e que tem ali um bom acompanhamento psicológico, tem as terapias adequadas para aquela criança.
e aquilo, né, tá muito disposto a sair ali da zona de conforto para trazer uma melhor qualidade de vida para aquela criança. Então, a nutrição está envolvida, a psicologia também, e foi muito válido aqui essa troca, porque os pais precisam saber dessas informações, né? A gente vai se programar, vai ter a parte 2 qualquer dia, né? Pode deixar, a gente já sai aqui com a data marcada. Tá bom. Então, obrigado para todo mundo que chegou até aqui, e a gente vai deixar todas as descrições, o contato fixado embaixo. Obrigado. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.